todos, sejam todos bem-vindos à Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Me chamo William, sou voluntário aqui na casa. E hoje, na nossa reflexão da noite, nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo, né? Então aqui ele é o Novo Testamento, para quem está vindo aqui a primeira vez, ele é o Novo Testamento, com algumas orientações dos Espíritos. Muito bacana, muito legal, e hoje nós estamos abrindo ele. Então, antes de eu falar aqui o tema, seja bem-vindo, é a primeira vez, né? Como é seu nome? Helder. É o Helder. Alguém mais vindo pela primeira vez aqui? Não? Então, todos bem-vindos, o Helder também, aos nossos amigos que nos acompanham no Facebook nesse momento. Então, nós estamos abrindo aí o Evangelho segundo o Espiritismo hoje, com a reflexão bem do início, né? Introdução. E o item a ser estudado é o 1, que é o único também, né? Objetivos desta obra, é o tema do capítulo, né? O objetivo desta obra, que se refere ao Evangelho. E a nossa querida Kelly, que também é aqui da casa, que também faz parte do Instituto do Esclarecimento Família, que vai passar para nós essas reflexões, tá bom? É um prazer estar aqui. A gente chega, não hora, mas a gente chega, quando tem um compromisso, a gente faz esforço, e aqui está. Então, peço a todos, agora agradeço, e peço que a gente esteja aqui em harmonia. O William já até falou aqui do celular, para a gente dar uma desligada e para estarmos aqui. É sempre tão difícil, às vezes, a gente conseguir chegar, é tão difícil conseguirmos, passamos por várias tribulações em casa, a correria, a agitação, o trabalho, os filhos, as diversas coisas que acontecem, o trânsito, mas a gente chegou e a gente está aqui. Agora é importante que estejamos aqui para sairmos melhores do que entramos ou com aquilo que esperamos, que nós estejamos não só com o corpo presente aqui, que não estejamos somente aqui fazendo a presença, mas que estejamos inteiros, de corpo e alma, que possamos aproveitar, porque esse é o momento do nosso tratamento. E a nossa fé, a nossa capacidade de acreditar, nos colocarmos à disposição, que nos traz esse benefício que nos salva, que assim como Jesus nos ensinou, é a nossa fé, aquilo que está contigo em nós. E a gente sempre fala, gosto de esclarecer aqui do celular, às vezes repito isso, por que desligar o celular? Não é só para não incomodar, ou não incomodar o palestrante, não incomodar quem está do lado, é principalmente por nós mesmos, porque a gente demora tantas vezes para se conectar. A gente chega aqui, mas ainda está pensando se desligou o ferro, se o feijão está no fogo, se mandou aquilo para o chefe, se comprou o que deveria. E aí quando consegue se conectar, conseguimos estar aqui inteiros, bastou uma vibração que ninguém ouviu, mas a gente sentiu. Para nossa cabeça ir lá para o celular e pensar, quem será que ligou? Será que é importante? Será que é urgente? E aí a gente já foi junto com aquela vibração. Então, por isso que é importante. E hoje, como o William falou, a gente vai conseguir, a gente vai conversar sobre... Começando de novo, e isso é importante a gente trazer essa alusão, que a palestra pública ela não é um curso, ela não é um estudo sistematizado. Então não tem menor problema, assim, porque com os capítulos eu não vi outro. A sequência, o sequenciamento de estudos, ele é feito só para que a gente tenha uma organização, para que a gente não fique repetindo temas, o Bruna vem falar um tema, eu venho falar de novo, outro vem falar o mesmo. Então, existe uma sequência para garantir que a gente possa trabalhar o Evangelho inteiro e para que exista ali uma forma da gente se organizar e a casa, o movimento concreto se organizar. Então, ele não é um estudo sequenciado. Hoje vamos ter uma necessidade de, nessa sequência, pegar o primeiro capítulo da primeira palestra. Mas, não vi, não foi, não tem problema, porque o que importa aqui é o conteúdo e aquilo que nós vamos levar deste tema. Okay? E hoje a gente vai falar sobre qual é o objetivo. Todas as palestras que acontecem aqui, nesse salão que a gente chama o Salão do Evangelho da Palestra Pública, todas elas são pautadas no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, nessa palestra, nós vamos falar sobre qual é o objetivo dessa obra, qual é o objetivo deste livro. Pode passar. Para vocês, se vocês vai dar para enxergar, mas eu vou falando para vocês. Primeiro o Evangelho, essa palavra, não vou ficar com um filme aqui falando o que é essa estratégia, mas o que é o Evangelho? A palavra Evangelho, ela já vem, foi citada inclusive por Cristo. Foi citada, tem um estudo, acho que tem um número aqui, 68 vezes no Novo Testamento. Então veja que é citado anteriormente. Ela está em Marcos, ela está
em Lucas, ela está em Mateus, ela está em diversas citações, aqui pegando do livro do Pastorinho, que é a Sabedoria do Evangelho, que é um livro que traz toda essa questão de como ele é contextualizado. Mas o que é importante a gente entender? O que significa a palavra evangelho? Então, antes de falar do objetivo da obra, vamos entender alguns conceitos que levam. Então, o que quer dizer evangelho? Evangelho, por si só, que vem ali do evangelion, que vem do seu sentido etimológico, ali, léxico, quer dizer, boa notícia. O evangelho é boa notícia. Então, trouxe algo bom, uma boa notícia para nós. Esse é o contexto da palavra evangelho. Pode passar, por favor. E aí muitas pessoas, já vi muitas perguntas aqui na casa, muitas pessoas quando chegam falam, mas os espíritas não estudam a Bíblia? Espírita então não acredita na Bíblia? O Evangelho é baseado na Bíblia, nos textos evangélicos contidos na Bíblia. Então a Bíblia é sim uma referência muito importante, ela é o livro mais importante da humanidade. Ela é o livro que já foi o livro mais publicado, que tem uma longevidade. Ela já existia antes do livro existir. Embora a palavra Bíblia, que vem de Bíblios, que quer dizer livros, ela existia antes de existir o livro. Antes de quem foi Gutenberg, não lembro o nome, inventar a tipografia, inventar ali a forma de registrar a escrita, já existia ali uma forma de registro, não tão fácil, não tão acessível. A Bíblia era uma coisa de difícil acesso, porque eram poucas cópias, eram poucos volumes, mas ela já existia. Quando veio a tipografia e começou a se publicar, aí o acesso ficou universal e se popularizou. Mas a Bíblia já existia, ela é um importante recurso para nós, traz ali os ensinamentos morais, traz os ensinamentos históricos. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, como o nome diz, vem pautado em partes, em sentenças ou questões morais ali contidas, e já vou explicar um pouco melhor isso. Então, aqui trazendo uma citação do próprio Kardec, ele fala que a Bíblia, evidentemente, traz alusão, escrita a fatos da época, e é importante também a gente ter, não vou trazer aqui a história da Bíblia, nem sou a pessoa para fazer isso, mas a Bíblia ela é um reunido de escritos. Ela nem estava nessa ordem antigamente, ela não tinha uma ordem cronológica, categorizada, ela era um reunido de escritos. E depois veio a reforma dela, foi se organizando, veio Martinho Lutero, lá pelo século XV é que ela chegou a estar como está hoje. Os capítulos cronológicos, sequenciados, por agrupamento, por evangelistas, mas ela já tinha ali contido. Então, quando ela foi escrita, passou por tradução, nos aramaios, algumas escritas em hebraico, foi traduzida, é óbvio que algumas coisas se perderam. É óbvio que algumas coisas sofreram interpretação. Ela passou por diversos contextos históricos, guerras, impérios, e ali ela foi tendo algumas questões alteradas. Questões relevantes para o nosso ensinamento moral? Absolutamente não. Porque toda a moral está ali contida. Todo o ensinamento cristão está ali contido. Claro que cada um de nós nos lê de acordo com o nosso momento, com a nossa maturidade, com a nossa evolução, com o nosso grau intelectual. Mas todo o ensinamento ali está contido. O que foi alterado ou perdido não era de uma relevância que mude a magnitude do que Cristo, do que todos os profetas nos deixou. Então, o que Kardec traz precisamos ter esse cuidado de saber que ela foi escrita de acordo com o contexto histórico. Era um contexto histórico que não existia o WhatsApp, que não existia computador, que não existia o mundo que vivemos hoje. Tem coisas que podem não nos fazer sentido, porque o mundo que nós vivemos hoje não é igual ao mundo que vivia naquela época. Assim como algumas tradições foram se perdendo, quando fala, olha, passaram o camelo, mais fácil um rico entrar, mais difícil, mais fácil um rico passar ali no buraco da agulha do que entrar no reino dos céus. Tem muitas interpretações que falam se a tradução era realmente buraco na agulha, qual era o contexto dali. Então, perde também um pouco na tradução. Por isso, o que nós não devemos, e que comumente às vezes acontece, é as pessoas se apegarem ao sentido léxico, ao sentido semântico, se faz sentido e não faz sentido, e esquecer o mais importante. Esquecer o que ali está contido para o nosso ensinamento. Então não importa se, olha, um fala isso, outro entende aqui, um fala que é um pouquinho, um fala que é branco, outro fala que é off-white, outro fala que é cinza claro. Está posto, está ali, e o que importa é que nós vamos aprender com o que ali está posto. Então ele traz esse primeiro contexto e fala aqui, para trazer ler na íntegra a palavra dele. A alegoria nela tem um lugar considerável, ou seja, faz muita alegoria, muita analogia, e sob esse véu ela esconde verdades sublimes que parecem ser
repetir ali, se buscar a essência do pensamento, pois nesse caso o absurdo desaparece. Quando a gente fica preso ali, mais preocupado com a essência, aquilo que pode parecer absurdo, fora de contexto, lendo ao pé da letra, fazendo análise ali, quase que morfológica na palavra, a gente pode até querer se contestar, mas quando você pega a essência dela, você vê que nada se perde. Pode passar? Então, por fim, está lá no Livro dos Espíritos, no item 59, ele pergunta: devemos concluir que a Bíblia é um erro? Então, olhando aqui escrito da Bíblia, fazendo uma análise crítica, ela é um erro? E responde: não, mas que os homens se enganaram na sua interpretação. A Bíblia jamais é um erro. Nós, homens, a humanidade, por vezes nos enganamos na interpretação. Por vezes não tivemos o grau necessário para entender, ou até as nossas próprias tendências, nossas próprias vicissitudes, a nossa própria forma de ver o mundo, de uma interpretação. E até hoje existe isso. Quantos de nós não vai ser assim? Se a gente for brincar de Televantes e Pios, for fazer o mesmo texto, é impossível que todos nós aqui vamos ler, extrair exatamente a mesma coisa, com o mesmo sentido, da mesma forma. Então isso acontece. Então, isso, a Bíblia jamais deve ser considerada erro. Pode passar. E a boa nova? Então, o Evangelho, boa notícia, boa nova. Então, ele traz aqui, esse é um trecho que está em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Se é que eu vou conseguir ler aqui, mas eu trago a essência dele também, a frase que está lá do livro, do Chico Xavier, Boa Nova, e depois uma passagem evangélica. Então, aqui no livro Boa Nova, ele fala que depois dessa festa dos corações, qual aconteceu o roteiro, ele está trazendo aqui que não existia até... obrigada, William, você vou conseguir ler. Então, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens ficaria o Evangelho, ou seja, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais famoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. Ou seja, o mapa dos abençoados atitudes espirituais, o mapa, a bússola para a gente se achar nas atitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Chico Xavier. E aqui traz uma passagem bíblica que fala: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo pode mudar, o contexto vai passar, a evolução existe, o progresso existe, mas o ensinamento dele continua e há de continuar. Vamos fazer os outros, acho que estão mais clarinhos. E aí na Bíblia, uma das coisas que a gente encontra muito são as parábolas. Para a gente ver que Cristo falava, e muito por parábolas. Por que Cristo falava por parábolas? Por que ele nos ensinava por parábolas? A gente não precisa ir longe, não. A gente não precisa voltar 2000 anos. Porque nós fazemos isso até hoje. Monteiro Lobato era mestre nisso. La Fontaine, a gente tem um monte. A gente ensina toda uma historinha, conta a história de Chapeuzinho Vermelho, e que ela foi lá e parou o lobo mal. Por que a gente conta tudo isso? Para falar no final a moral da história. Não se deve dar atenção a estranhos. A gente podia chegar para o filho, para a criança, fazer um papo cabeça e falar: olha, é altamente perigoso para você, traz alta periculosidade. Você ter contato com pessoas que você desconhece, não sabe a procedência e não sabe qual atitude que aquela pessoa pode tomar para conseguir colocar em risco a sua vida. E aquela criança de 2 anos vai ficar te olhando e falando: posso assistir na Peppa agora? Então a gente precisa, por que a gente conta a historinha? Primeiro, porque ela atrai, se a gente conta uma história, fica preso, as parábolas têm essa forma de contexto. Primeiro, ela cria algo que chame a atenção, algo que atrai essa atenção. A gente gosta da história, por essência a gente gosta de uma narrativa. Aí depois ela traz um elemento de analogia, para ela ligar aquilo que está contando a algo que você conhece. Então, algo que você consegue fazer, não sabia disso, mas fazendo uma ligação, conseguir entender. E por fim, ela traz um ensinamento que é o aspecto moral. E evidentemente ela sempre tem que ter um elemento que chama atenção, que sai fora da curva, senão ela não te atrai. Por exemplo, quando Cristo contou, ele é mestre nisso, obviamente, mestre em tudo, do samaritano. Por que ele colocou o samaritano? Porque os samaritanos naquela época não seriam o tipo de povo que faria aquilo. E aí ele quer trazer atenção para falar: olha, quem foi ajudar foi o samaritano, aquele que ninguém esperava que ajudasse. Aí todo mundo chama atenção: mas o samaritano que foi fazer isso? Aí você já trouxe um elemento que chama atenção. E aí você começa a refletir. E aí ele traz um elo, traz uma ligação, e a gente vai fazendo, e aí isso perpassa os tempos.
pode mudar a linguagem, pode mudar tudo. Pode ter mudado toda a forma de contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Mas todo mundo lembra que tem a Chapeuzinho Vermelho, que tem o Lobo Mau, que tinha a vovozinha e que ela quase ali se deu mal. Todo mundo lembra. A gente pode mudar a gente de contar, mas a ciência está ali. Então as parábolas, elas têm, quando conta da La Fontaine, quando conta lá da cigarra e da formiguinha, é para contar o quê? Meu filho, não seja preguiçoso. É trabalhar, senão lá na frente a vida pode ser dura com você. Aí a gente conta toda a história, o que a formiguinha fez, o que a cigarra fez. Então, Cristo, na sua sabedoria plena, sabendo da nossa maturidade, da nossa pequenez, da nossa dificuldade, ele foi gentil conosco e falou: vem cá, criança, deixa eu te contar uma história. E no final vinha a moral para nos ajudar. Então, por isso ele falava por parábolas. Agora, o que é importante a gente saber e ter esse contexto que eu já até citei? Toda a parábola, que é uma ilustração, uma analogia, ela traz consigo um ensinamento que deve ser proporcional à capacidade de quem está ouvindo. Também não adianta contar uma parábola muito difícil, fazendo uma ligação aqui com astros, etc., com física. A parábola tem que ser proporcional a quem está contando, e Cristo fazia isso para conosco. E tudo deve vir no tempo certo. Ter a maturidade. Nós precisamos, você não vai ensinar álgebra para uma criança, a gente não vai explicar para uma criança no dedo na tomada, porque tem uma corrente elétrica, um curto que pode danificar, só para assim, não põe o dedo aí. Às vezes o não é não e basta. Ou às vezes vai contar uma história para conseguir ajudar. Então ele respeitava essa nossa evolução. Pode passar, Lívia. E aí saiu um pouco, estou fazendo essa história. Tivemos a Boa Nova, Cristo nos trouxe o Evangelho, o ensinamento do amor, nos ensinou muito por parábola, a Bíblia tem os evangelistas, os 4 evangelistas, muitos livros foram escritos, mas foram selecionados, e eles têm uma narrativa que vocês percebem quando a gente lê que se liga, Mateus, Marcos, Lucas, só de João que é um pouco diferente, porque ele conta mais os milagres, mas todas elas se conectam, e aí a gente vem para a terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo mudou alguma coisa que estava lá contido? O Espiritismo mudou alguma coisa que foi lá posta? Jamais. Ele fez uma alusão, ele trouxe uma reflexão e uma forma de facilitar o nosso entendimento, de nos ajudar. Então, esse livro eu sempre gosto de citar, que a gente chama de O Pentateuco. Alguns chamam, vocês vão achar algumas linhas que não gostam, porque falam que está separando, privilegiando, tudo que foi da codificação tem a mesma importância. Mas é muito comum a gente escutar o Pentateuco, que são esses 5 livros. Ele é a base da doutrina espírita, gente. Alguns já me ouviram falar isso, quem não ouviu está ouvindo agora. Ele é a base da codificação. Se nós tivermos dúvida, pode procurar no Google, pode procurar ChatGPT, no Gemini, qualquer coisa. Se a gente tiver o crivo suficiente para ler aquilo e falar, isso faz sentido, isso não faz. Se eu não tenho dúvida, não consigo ainda filtrar, aqui está a codificação e nas obras complementares. Não adianta a gente só querer olhar, porque alguém contou, e esse às vezes é nosso mal. A gente vai por ensinamento que alguém passou, que outro passou, e aí acaba que naquilo coisa sem fim. Ou vai buscar em fontes que a gente não sabe a origem. Se hoje a gente for procurar no Google, nossa, eu estou com uma manchinha roxa, Google, o que é? O que ele vai falar? É câncer, vai morrer em 2 dias. Porque é isso que vai acontecer. Eu não sou médica, eu não tenho conhecimento, é capaz de eu já até comprar minha própria coroa. Eu falei, morri, o Google falou que é câncer, vou morrer em 2 dias. Então, onde que a gente tem que ir se eu tiver com uma mancha, com uma doença, com algum sintoma? No médico, eu vou em quem estudou, ou quem conhece, direto na fonte. Eu não vou buscar. Essa é a nossa fonte, esse é o nosso médico. É aqui que a gente busca os verdadeiros ensinamentos. Pode passar. Desses 5 livros, a gente está falando de um. Então a gente tem o livro dos Espíritos, que ele traz toda a parte filosófica da doutrina. Tem o livro dos Médios, que traz essa parte mediúnica, da comunicação espiritual, entre os 2 mundos. Aí tem o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o que a gente está falando, que traz esse código moral, esse código de conduta, é a base moral da doutrina. O Céu Interno, que fala da justiça, dos dogmas, da justiça divina. E a Gênesis, que conta dos milagres, das predições, que desmistifica, que traz a lógica e a racionalidade para tudo isso. Por isso que é ciência, filosofia e religião. E aí tem uma frase aqui que é do Livro dos Espíritos, da questão 685 da parte de A, e que ele traz, vou só citar essa parte da resposta, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Se educar não é algo que vem nato, não é algo que eu nasci e já sei.
Educar é a nossa capacidade de aprender, de ir lá, assimilar algo, trazer e adquirir aquele conhecimento. Por isso nós precisamos estudar. E o conhecimento, a gente tem facilidade de já estar posto e fácil aí pra gente, né? A gente acessa em qualquer lugar, qualquer celular hoje em dia. Pode passar. E aqui esse livro que eu já citei, que traz o roteiro, que ele foi psicografado, que é o Evangelho, o Chico enfatiza isso também aqui, em mais um dos seus livros, que chama Roteiro, que fala, antes de Jesus, antes da passagem da vida e da encarnação de Cristo, não existiam padrões de perfeição moral. Aqueles que a gente olhasse e falasse, é assim que eu tenho que ser. Vou trazendo para a linguagem de hoje, não existia tutorial. Não tinha um default ali, não tinha algo para a gente olhar e falar, é isso que eu tenho que seguir. Aqui está, então ele fala, antes de Jesus, não existiam os padrões de perfeição moral para indicar aos homens o caminho regenerador e santificante. Então Jesus, portanto, ele trouxe há 2000 anos esse código de conduta, essa lição moral. Portanto, em 2000 anos, a gente foi de novo ficando cego, se perdendo, nunca a gente regride, porque não existe regressão, a gente no máximo estagna, mas a gente foi perdendo um pouco dessa essência. E a boa nova, a terceira revelação, ela vem trazer essa luz e reavivar, trazer o Cristo redivivo, para a gente entender, reavivar e seguir o que o Evangelho nos ensina. É recordar esse código de conduta sublime. Pode passar? Como que é organizado esse Evangelho? Então o Evangelho tem lá os 28 capítulos, que traz os textos bíblicos, esse livro, e ele traz a seguinte forma, cada capítulo, quando você abre o capítulo lá, você vai ver já ele iniciando com uma passagem evangélica, com uma passagem bíblica. Depois ele traz as instruções, ele vai trazendo as notas de Kardec, todo o ensinamento, nos ajudando a entender junto com os espíritos, sempre apoiado pela espiritualidade, para entender o que aquele ensinamento bíblico quer nos dizer. E por fim, ele fecha o capítulo reunindo as mensagens dos espíritos superiores que ampliam aquele leque, aquele conhecimento, aquele assunto. Ou seja, é uma amplitude, um aprofundamento de um tópico que já existia. Não é uma alteração, não é uma inovação, não é um upgrade da Bíblia. É uma forma de nos ajudar a entender e aprofundar. Pode passar. Essa é a primeira edição. Como eu disse, é o código moral. Ele é a base do pensamento. Pode passar. E aí, qual é o principal objetivo dele? É esclarecer essas passagens. Pode passar, não, pode já passar. Agora, ele precisa, gente, estar sobretudo em nós. Não adianta só ler. Não adianta só a gente virar PhD, virei mestre, fiz pós-doutorado no Evangelho, sem falar vírgula, sem falar todas as traduções dele, não adianta. Não é o conhecimento ali externo que vai agregar a minha evolução. É o que eu pratico com o que eu leio. É o que eu pratico com aquilo que eu fiz. Se eu for ao médico, já que eu estava dando aqui exemplo de médico, a gente está mal, a gente está ruim, está com dor de estômago, está tendo azia, está ficando todo dia ruim, algo assim. Se o sintoma estiver errado, você corrige, tá? Mas você está com azia, está com uma desordem ali, uma panelinha digestória, e vai ao médico. Está ruim, está passando muito mal. O médico faz exame, diagnostica, te explica tudo e fala, você tem relativamente simples. Você tem intolerância a A, B, C. Você tem intolerância a leite, você tem intolerância a isso, você não pode comer, você não pode comer açúcar, levar sua diabetes, você não pode fazer isso e isso. Se você conseguir evitar esses itens, você vai ficar bem. Esses sintomas vão desaparecer, você não tem nada grave, isso é sintomático, você vai ficar bem. Eu fiz a primeira parte. Tire a consciência, como falava a Joana de Andes. Primeiro tem que ter a consciência de que eu não estou bem. Tire a consciência, não estou bem. Depois você procurar ajuda. Ótimo. Então o médico, referência certa. O médico me trouxe ajuda, me ajudou, já me deu um remedinho ali que já me fez sair bem, então eu já tive um momento ali de sair com bem-estar. E aí quando eu volto para a minha casa, que é a terceira parte que depende, não mais do médico, mas depende de mim, que é seguir aquilo que foi orientado, eu falo, não, eu não vou deixar de tomar meu leitinho quando pode de manhã. Eu não vou deixar de comer o meu leite condensado na sobremesa. Só hoje, porque a gente vive só hoje, né? Só hoje, só nessa festa, o que vai me custar? E aí a gente vai lá e come. Ou vai lá e ingere açúcar. Aí sobe a glicemia, desorganiza de novo, começa com sintoma. E aí a gente fala que a culpa é de quem? Do médico? Do remédio? Da vida? Do destino? A culpa é de quem? É nossa. A gente estava lá, está escrito, meu filho faz assim.
Não precisa ser retilíneo que nem eu, não precisa ter meu resto, já tropeçou, caiu, mas você reencarnou, voltou, estou te dando uma nova chance, e estou te ensinando como faz, tutorial na mão. E a gente faz o quê? Só hoje. Só hoje eu não vou lá na palestra, só hoje eu não vou fazer o tratamento, só esse semestre eu não vou entrar no curso, só hoje eu não vou fazer caridade, só hoje eu não vou perdoar a pessoa porque a pessoa merece, se ela não falar comigo, eu não falo com ela. E de só hoje, a gente vai atrasando a nossa evolução. Mas não por falta de conhecimento. Ou se for falta de conhecimento, não por falta de acesso ao conhecimento. Porque ele está lá. Então esse é o nosso ponto. Gente, quem fala assim, pensa que é fácil, passa tudo, né, gente? Eu falo que tá lá, porque quer dizer que a gente consegue seguir tudo, né? A dificuldade é igual para todos nós. Só a consciência de que está posto. O esforço depende de nós. Quem vai querer fazer várias vezes a mesma série ou passar de ano de reto, é que escolhe seu próprio destino. Para isso existe o livre-arbítrio. Ele tem que estar em nós. E o conhecimento que ele fala, a jornada do conhecimento humano, ela é rica, ela é bela, ela é fascinante. E ela pode nos levar a outros níveis de entendimento, como nunca antes a gente conseguiu. Como nunca antes teve, e tudo vai ficando mais fácil. Acho que eu já dei um exemplo aqui, a gente já nem sabe do exemplo, mas peço perdão se tiver um de novo, sempre tem gente nova, mas fala o conhecimento, gente, ele nos liberta e nos orienta. Eu viajo muito, tenho que viajar muito a serviço, e viajo muito de avião, tenho que ficar viajando. E teve uma época que eu peguei uma turbulência muito forte, e aí me deu um medo óbvio, é ali, que nem Chico, você até Chico, ali no momento da turbulência, nem só eu, né? E aí me deu um medinho, mas eu falei, não, tá tudo bem. Só que eu percebi que eu continuava viajando, mas eu começava a viajar insegura, com medo, tinha uma tortura, você viajar o tempo todo tenso, inseguro. E eu falei, não dá para ser assim, eu não vou conseguir continuar viajando com esse medo, com esse desconforto. Entrava quase tremendo às vezes no avião, falei, como que eu faço isso? E aí um amigo, que é piloto, me deu uma aula, porque eu fui falar que estava com medo de turbulência, do que é a turbulência, do que significa, de como funciona as gotículas, etc. E ele me deu uma aula mostrando que turbulência não derruba o avião. Falou, não derruba. Um pássaro pode derrubar, mas turbulência não derruba o avião. E aí, eu fiquei mais preocupada com os urubus que a turbulência. E aí eu comecei a olhar, e quando tinha turbulência, esses dias eu peguei, semana passada, uma turbulência forte, você queria trazer, empurrando. Falei, gente, não, a turbulência não derruba o avião. Mas você sabendo? Não, quem veio pesquisando tudo. Um amigo que passou a cola, ele trouxe. Mas olha só como o conhecimento é libertador. Eu perdi o medo, eu tomei remédio, tomei tarja preta, alguém veio e tirou o medo de mim? Não, eu tive alguém que me assessorou, me trouxe um instrumento, me trouxe um conhecimento, e a partir desse conhecimento eu consegui me libertar do medo. Sem Lexotan, sem tarja preta, sem nada. Consegui por esse caminho. Assim funciona o Evangelho, assim funciona a doutrina. Se a gente tem um problema, não quer dizer que, olha, lamentei, gente, agora eu trago verdades. Se alguém prometeu para vocês que assim, vocês vão entrar lá, tomar um passo, tudo está resolvido na vida de vocês, não é verdade. Não é simples assim. Esse é o caminho para nos ajudar. Esse é o melhor dos caminhos. É a luz da nossa vida. Mas ainda depende de nós. Ainda depende de cada um de nós. Imagina que a gente vai fazer uma dinâmica, a gente bagunça tudo. Joga caco de vidro, joga cadeira, joga madeira. Bagunça essa sala e deixa um monte de obstáculo. E fala, olha, você vai entrar por essa porta e vai ter que sair naquela porta. Aí você vai, e detalhe, vendado. Provavelmente a gente vai chegar lá como? Como diria minha avó, estupiado. A gente vai chegar lá, vai tropeçar, vai cair, vai bater, vai se machucar, vai bater na quina da cadeira, isso olha, gente, vai ter canela e quina de móvel, vai se machucar todo. É capaz que chegue lá, é capaz que alguns que são desorientados, não têm inteligência espacial, que nem eu, fico dando volta no mesmo lugar e não chegue lá. Tudo pode acontecer. Mas a gente com certeza vai se machucar. Aí veio uma luz nas nossas vidas e fala, olha, vou te ajudar. Quer dizer que eu vou tirar todo daqui, ou eu melhor, eu vou pegar na sua mão e te levar lá? Ou então você nem precisa ir lá, você vai se teletransportar e já vai aparecer lá? É isso que vai acontecer? Não. O que vai vir uma luz? Fala assim, ó, eu vou tirar a sua venda, você vai entender qual é a bagunça que está aqui. E ainda vou acender a luz, você vai enxergar. Todos os obstáculos vão continuar aqui. Mas qual é a diferença quando eu sei onde eles estão e posso lidar com eles? Qual é a diferença quando eu falo, opa, desvio para cá, desvio para lá, aqui eu pulo, aqui eu passo por baixo, aqui eu vou meio de ladinho. Quanto isso muda na nossa vida? Esse é o sentido da
espiritualidade. Esse é o sentido do Evangelho em nossas vidas. Ele é a luz que ilumina e abre o nosso cognitivo, abre a nossa mente para falar, é aqui que você tem que ir. E cuidado, porque aqui você pode tropeçar, aqui você pode bater, aqui você pode cair. Esse é o objetivo dessa obra. Ele é a luz que ilumina. Nossos problemas não vão deixar de existir porque eu abri o Evangelho todo dia e estou lendo. Muita coisa boa vai acontecer quando eu abrir o Evangelho. Também não adianta a gente aquela ideia de abra a Bíblia no Salmo tal, deixo lá e penso que minha casa inteira já está abençoada e pura porque a Bíblia está aberta. A Bíblia é um pedaço de papel, assim como o Evangelho. O que está lá é magnetismo, somos nós. Se eu ler a Bíblia, se eu ler o Evangelho, se eu me conectar com a espiritualidade, se eu elevar meu pensamento, se eu clamar ao alto proteção, com certeza aquela Bíblia, aquele Evangelho vai me ajudar. Mas abrir um pedaço de papel e deixar lá na minha estante, com uma fitinha aberta, um salmo que já está até amarelado, porque está lá há 50 anos, não vai trazer a proteção para minha vida e para minha casa. Sou eu que traz. É a nossa fé que traz. Então essa é a importância do Evangelho. Quando a gente lê, faz a evangelioterapia, que a gente fala, a gente se eleva, a gente se cura, a gente traz conhecimento, a gente traz luz. Pode passar. Isso, obrigada, você tinha passado. E aqui para finalizar, que também já está no meu horário aqui, trouxe uma passagem que eu, está na outra parte da citação, que fala do Evangelho do Coração do livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então ele fala que quando o Evangelho vive somente na cabeça, no intelecto, entendi tudo, não tem problema cognitivo, li, entendi, compreendi, ok, está perfeito. Só que só está na minha cabeça, eu não pratico. Então a gente sofre o perigo da queda, de ter discussões infindáveis, aí fica a discussão dogmática, é minha religião que está certa, é a sua, é essa que é melhor, essa que é pior. No Evangelho tem 5 livros, e um deles que não tem discussão, eu falo da parte moral. Nenhuma discussão, nenhuma religião discute a parte moral. Nenhuma religião cristã, não importa se é evangélico, se é católico, se é... Todos eles é discutido que Jesus é amor, que é a caridade, do perdão. Todos esses aspectos morais, eles são comuns a todos. É nisso que a gente pega. Não existiu a religião de Cristo, existiu o amor dos ensinamentos cristãos. E o Evangelho traz isso. Então não passa aqui pequeno na nossa cabeça. Se a gente vai cair em discussões dogmáticas, infindáveis, vai cair na vaidade. Também quando ele se localiza só nos nossos olhos, é provável que a gente também não consiga ver a posição do outro, que a gente fica como inquisitor, fica questionando, ao invés de eu aprender o meu, eu quero questionar o outro, criticar o outro. Fica como fiscais para falar, não, mas olha, isso aqui não está certo não, isso aqui está errado. Também quando ele está só nos nossos ouvidos, ele entra ali, a gente fica suscetível a perder algumas sementes que poderiam germinar, que poderiam plantar, a gente não fica vigilante, a gente entrou no ouvido e passa. A gente não consegue, talvez, absorver e influenciar. Pode passar? Agora, quando ele palpita no nosso coração, eu entro pelos olhos, eu assimilo ele, posso ter ele, adentrando ele pelos meus canais auditivos, sejam eles físicos ou não, mas ele precisa estar no meu coração e aqui de uma maneira simbólica, na minha alma, na minha essência, na minha forma de sentir. Porque daí, quando ele está dentro dos nossos corações, aí sim nós somos abençoados, aí sim nós temos a compreensão, praticamos a misericórdia, aí somos, como ele fala, quando traz um livro aqui de Emmanuel que chama Perante Jesus, são como raios divinos que apagam os nossos olhos a malícia, a maledicência, apagam as intenções menos nobres, elas elevam o nosso sentimento e nos projeta para aquilo que a gente não quer ser perfeito, quer chegar no mundo celestial, quer chegar no mundo perfeito, no mundo feliz, no mundo onde não tem maldade, onde não tem maledicência, não tem boletos, não tem conta, não tem vizinho xingando, não tem esses problemas. Mas para chegar no mundo perfeito, nós temos que ser perfeitos. Porque a sala mais imaculada que tiver, a sala mais que tiver a melhor asepsia, que tiver a melhor esterilização, se entrar um pequeno ser que não esteja estéril, não esteja asepsiado, a sala deixou de ser imaculada, deixou de ser pura, perfeita. E se a gente não tiver essas condições, o mundo perfeito deixaria de ser perfeito. Então que nós possamos usar essa base de conhecimento para atingir essa nossa tão almejada perfeição, esse caminho ao qual nós somos destinados e chegaremos tal qual a justiça divina nos ensina. É isso. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tenho 2 minutos ainda. Se alguém tiver alguma dúvida, um complemento, uma correção, seja vontade,